Conversar um pouco com o pessoal do Sinfusp, né? Para a gente dar mais detalhes de como é que está essa situação dos funcionários e servidores públicos municipais de São Luís, né? Lúcia e Denison, né? O Sinfusp já vem aí há algum tempo, né? Nessa mesa de negociação com a Prefeitura de São Luís, né? Eu queria que vocês historiassem um pouquinho como é que foi, desde o início até onde a gente está hoje, essa questão, né, da negociação com a Prefeitura de São Luís pelo reajuste dos servidores públicos municipais. Bom dia, novamente. Bom dia, né? O Sinfusp, desde dezembro, nós fizemos uma Assembleia Geral, onde aconteceu o Sindicato dos Bancários, e foi estipulado o percentual de 11%, que seria, pelo menos, a inflação deste ano. Haja vista que a gente tem, né, bastante perca durante muitos anos, mas assim mesmo nós resolvemos pedir esse percentual. Quando sentamos, aí tivemos a abertura, né, da mesa de negociação junto com o prefeito. Antes já tínhamos levado uma minuta aonde tinha vários pedidos, várias reivindicações, para que fosse visto e que fosse negociado em uma mesa permanente. Não que a gente sentasse apenas para fazer o reajuste, mas existem outras coisas que precisam serem feitas e tem que ser feitas junto à gestão, né? E aí a gente encaminhou e a partir daí a gente sentou com o secretário de administração e o secretário da Singov, e aonde eles apresentaram os gastos, né, da prefeitura, e que aquele percentual de 11% não seria por cento, porque seria mais do que a lei, né, de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, né, que não poderia ultrapassar. Nós, né, fizemos uma outra, e aí, nessa reunião, aconteceu do secretário, né, pedir que fosse apenas 2%, nós pedimos que 2% seria muito pouco, que não contemplava, né, tanta perca e tanto desgaste que a gente já vinha trazendo a longo tempo no nosso bolso, né. E aí o prefeito ligou e disse que daria 5%, aonde... Como a gente tinha levado os 11%, a gente levou de novo os 5% para que a categoria, né, realizou uma Assembleia Geral. De novo uma Assembleia Geral. E nessa Assembleia Geral foi estipulado que 5% também era muito pouco. Mas dentro desse percentual que a gente está pedindo, historicamente, né, pela primeira vez, o sindicato pediu que serviço prestado fosse contemplado e está sendo contemplado nessa, né, nesse negociações. reajuste, nessa negociação. E aí, só que 5% nós levamos de novo para a Assembleia, porque nós estávamos pedindo 11%, então 5% seria... A gente, com certeza, não contemplava a Assembleia que tinha passado, que seria os 11% o pedido, né? E levamos esse percentual e aí a Assembleia achou né, que seria melhor que a gente pedisse 7,3%, porque não ultrapassaria, né, a lei de responsabilidade fiscal, e também era um percentual que não era o tanto da inflação do ano, né, mas que pelo menos era R$ 88, né, que já era alguma coisa para o servidor. E só que, a partir daí, nós tivemos outra reunião, e aí, com o passar do tempo, teve, né, agora essa fala do prefeito dizendo que vai ser 8%, mas existem algumas lacunas que o sindicato precisa rever, né? Pois é, Lúcia, agora que eu queria chegar nesse ponto. Teve toda essa mesa de negociação desde dezembro, Lúcia e Denison. Teve toda essa mesa de negociação desde dezembro, vocês vinham sentando com a prefeitura, né? Inclusive o Sinfusp foi um dos únicos sindicatos que a Prefeitura de São Luís sentou para negociar, né, até então, né? Tendo essa negociação, aí
do nada, num dia qualquer, o prefeito foi lá e anunciou 8% de reajuste sem nem ao menos ter falado, né, com o sindicato. Assim, eu que venho acompanhando todo esse processo, realmente eu fiquei sem entender o que foi que tinha acontecido. Não é isso? Eu queria que explicasse para a gente. Vamos lá, né? Tentar explicar aqui um pouquinho. O Sinfusp faz parte da mesa de negociação do reajuste salarial que foi instituída pelo prefeito, né? E alguns avanços a gente pode dizer que teve. Inclusive, o que a Lúcia falou, e a gente colocou isso ao prefeito, que é a questão do reajuste salarial aos serviços prestados. Hoje nós temos em São Luís mais de 5.000 serviços prestados, 5.300 serviços prestados. E, nesse sentido, a gente avançou e acredita na vitória, porque esses trabalhadores, desde que entraram no município, nunca tiveram uma política de reajuste salarial, e a gente precisa implementar e valorizar esses profissionais que contribuem e prestam serviço para a nossa sociedade. Esse já é um ponto positivo. Esse ponto é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma. Foi um avanço e a gente gostaria de avançar ainda mais, de maneira mais efetiva, não só ao serviço prestado, mas também a outras categorias, a outros vínculos que existem hoje no município de São Luís. Agora, com relação à mesa de negociação, nós havíamos uma programação, um calendário que estava sendo efetivado e no dia 18, que era segunda-feira, havia uma previsão de agenda para encerrar essa questão do reajuste salarial, né? O índice que seria aplicado. Infelizmente, ou felizmente, né, vamos dizer assim, o prefeito não pôde receber naquele momento, que seria na segunda-feira, dia 18, às 10 horas da manhã, lá na tinha a questão da greve, era o primeiro dia de greve dos professores, né? Exatamente. E aí acabou que a deflagração da greve, né? A deflagração da greve dos professores atravessa a agenda do prefeito, né? E aí, não sei se também foi esse motivo, porque também não nos foi repassado. Né? Apenas recebemos a ligação da chefe de gabinete da Secretaria de Governo, informando do adiamento da reunião. E todas as tratativas até então com o próprio prefeito, né, que na reunião anterior, né, havia participado da nossa audiência, era exatamente para deixar claro a todo mundo que o reajuste salarial é aplicado a todos os servidores, do que recebe um salário mínimo ao que recebe mais. É um reajuste linear. Então, ele tem que ser aplicado na sua integralidade a todos os servidores, independente do vínculo, independente da situação. Esse é o correto, porque os efeitos deletérios da inflação, os efeitos aplicado para todo mundo. Então, a carne, o combustível... Tudo aumenta para todo mundo. É para todo mundo, né? Então, os remédios que tiveram aumento... De 10%. De 10%, então é aplicado a todo mundo, né? Então, assim, não tem por que colocar apenas uma categoria. E é isso que o prefeito propôs para os servidores públicos? É isso que a gente precisa saber do prefeito. Você não sabe ainda? Nós vimos um anúncio, como vocês viram, né? 9h30 da noite. Esse anúncio avançou sobre a mesa de negociação, não deveria ter avançado, uma vez que a mesa estava tratando dessa questão do impacto, do orçamento, dos limites, da lei de responsabilidade fiscal, da arrecadação, e houve um avanço. Sem dúvida nenhuma, houve um avanço nesse sentido de dizer, né, à comunidade que haveria ali um reajuste. Mas aí, como a própria companheira Lúcia fala, né, e está muito acertada a palavra dela, existem lacunas que a gente precisa compreender. 8% com base em quê? 8% vai ser retroativo ou não vai ser retroativo? Porque essas questões estavam sendo tratadas na mesa de negociação. E a partir do momento que há o avanço da notícia do prefeito, precisa que ele esclareça. E a gente deu entrada, inclusive ontem, sexta-feira, lá na Sengov,
pedindo uma audiência imediata com o prefeito, antes mesmo do envio do projeto de lei à Câmara, que trata da questão do reajuste. Denison, aí Denison e Lúcia, a gente vê o prefeito, como você falou, né, ultrapassou aí se excedeu, né, digamos assim, na mesa de negociação, anunciou um reajuste onde estava sendo negociado, apesar de que, para quem está de fora, deu a entender que o prefeito, vamos pôr esse termo entre aspas, teria saído assim como o mocinho da história, porque o sindicato fez aí uma reivindicação primeiro de 11, depois, mediante a assembleia da categoria, foi para 7,3%, e o prefeito vem e anuncia do nada 8%. Explica para a gente essa questão aí, porque pelo que dá a entender, parece que a prefeitura aí está saindo por cima da carne seca, quando na verdade, nas entrelinhas, não seria bem isso. Jean, é importante destacar primeiro qual foi a proposta do sindicato. A proposta do sindicato era de 11%, isso foi apresentado e aprovado em assembleia no dia 16 de dezembro do ano passado. Nós fizemos uma incursão na Câmara depois disso, quando foi enviado o orçamento. É importante ressaltar que nós defendemos, inclusive, um orçamento destacado para a questão do reajuste, o que não foi feito, mas estivemos na Câmara apoiando esse destaque. E a Prefeitura, quando senta à mesa de negociação, é importante também a gente demonstrar a evolução das propostas do prefeito. Inicialmente, a Prefeitura apresenta uma proposta de 3% de reajuste. Isso tudo a gente tem em ata, tá? Isso aqui são fatos que a gente pode demonstrar com tranquilidade. E aí a gente, obviamente, não aceita em mesa e a gente consegue evoluir de 3% a 5%, que foi o que a companheira Lúcia falou ainda há pouco. Essa evolução percentual de 3 para 5, sempre estudando os números de receita do município e da questão do limite de responsabilidade fiscal. Claro que 5% ainda estava muito longe do que nós pretendemos enquanto categoria, uma vez que era ali, vamos dizer, menos da metade do que estava se pleiteando inicialmente. Então, naqueles 5%, a Prefeitura disse assim, olha, não temos mais condições, foi isso que a Prefeitura falou, nós não temos mais condições de apresentar um índice maior do que isso. E aí, nós estivemos em assembleia, novamente, apresentamos este número e a Assembleia rejeitou essa proposta do reajuste de 5% e aprovou um mínimo que se chama um índice mínimo de reajuste, que a gente chamou inclusive de reajuste humanitário. Esse reajuste humanitário, ele era de 7,3 no mínimo. O que isso significa? Inclusive isso a gente falou em assembleia. Que aquela pessoa que menos ganha, né, vamos dizer assim, que tem o menor vencimento na prefeitura de R$ 1.212, receberia os R$ 88, que foi o que a companheira Lúcia falou ainda há pouco, né, R$ 88, e ali faria uma composição para R$ 1.300. Isso não, R$ 88 não significa hoje, para um trabalhador, nem um botijão de gás. O trabalhador não consegue comprar um botijão de gás com R$ 88. Mas, diante de um cenário de crise, diante de um cenário de dificuldade, de ordenamento e toda a questão do município, os servidores foram extremamente sensíveis e módicos, né, com a questão salarial, mas principalmente considerando as outras pautas que estavam ou que estão para serem superadas. Por exemplo, a questão do auxílio alimentação, nós colocamos essa proposta para o município, um auxílio alimentação de R$ 400 para cada servidor, considerando que essa é uma verba de caráter indenizatório, que as pessoas sabem o preço que estão as coisas hoje, né, e que precisaria ali, de alguma maneira, serem contemplados. Então, diante desse cenário, diante dessas possibilidades de outras variantes,
a Assembleia aprovou um índice chamado índice mínimo, 7,3. Se a gente chegar a 8%, 9%, 10%, mérito dos negociadores. Mas se chegou a 7,3%, é aquilo que é o mínimo que a Assembleia colocou. Todavia, como eu falei, o prefeito coloca 8%, mas ele não diz a base que vai incidir. Ele apenas diz que é 8% e não fala se ele vai dar 8% para todos, que é o pleito do sindicato, feito em assembleia com a participação da categoria, ou se ele vai fazer, por exemplo, numa tabela defasada, que é a tabela de 2016. Porque se ele for fazer em cima da tabela de 2016, aí a coisa vai mudar de cenário radicalmente. Por que eu digo isso? Porque a tabela de 2016, ela está com 40% de defasagem salarial. Só para você ter ideia, Jean, o nível 1A, que é o nível de ingresso na prefeitura, nós temos vencimento de R$ 609. O que isso significa? Que se o prefeito desse 100% em cima disso, nós chegaríamos a um salário mínimo. Então, não pode se usar como parâmetro a tabela de 2016, porque ela está totalmente defasada, está totalmente desatualizada. O último reajuste que o município deu, que foi no ano de 2016 de 2%. Exatamente. A questão é que em 2016 foi 2%, quando a inflação estava dando 10,67%, ou seja, nós tivemos um achatamento salarial de 8%. Todavia, o prejuízo do parâmetro, que era a própria tabela que ele utiliza, que é um anexo da lei, ela estava, vamos dizer assim, menos defasada. Né? Então, assim, ela estava um pouco mais atualizada. De lá para cá, são 6 anos sem reajuste, de 2016 até 2022, e nós não podemos utilizar um parâmetro defasado, porque aí a gente vai, em vez de reajustar, a gente vai penalizar o servidor. Não tem sentido nenhum utilizar essa tabela de 2016. Para nós, importa a questão da aplicação sobre os atuais vencimentos que estão sendo pagos. Tanto é que o parâmetro para a gente sempre foi o atual salário mínimo. Não se fala de servidor ganhar menos do que um salário mínimo, que para a gente não faz nenhum sentido defender uma proposta abaixo de salário mínimo. Muito obrigado, né, pela nossa participação aqui, pelo convite, né. Eu quero dizer, só deixar esclarecido aqui rapidinho. Pode ficar à vontade. O Sinfusp, ele sempre teve uma preocupação de ser, assim, democrático e, além de tudo, deixar bem claro as coisas para o servidor. Quando o Denis falou em relação à tabela, não tem nada a ver com SP, porque aí vai surgir, o SP vai ficar preocupado que esse reajuste de 8%, provavelmente eles não vão, por um acaso, não vão receber, né? Mas não é isso. Eles não têm nada a ver com essa situação. Essa situação de tabela tem a ver com o pessoal que é efetivo. Só para esclarecer, para que não surja aquelas dúvidas em relação a eles. E a gente só tem a agradecer, né, a você, Jean, né, e ao programa, e dizer que a gente está disponível para qualquer pergunta, para qualquer eventualidade, a gente pode vir aqui em um outro momento. Tá bom? Jean, muito obrigada. Obrigado. Jean, a gente agradece demais. Como a Lúcia falou, a questão do SP, o reajuste dele está garantido, né? Que foi a primeira coisa que a gente explica, né? Que é o avanço, né, que houve sobre essa questão do SP, tá bom? A tabela já é uma outra situação, que é para os servidores efetivos, tá bom? E a proposta do sindicato é uma proposta para todos, independente do vínculo. Também a gente tem que fazer um convite aqui aos monitores, os cuidadores, transcritores escolares. Na segunda-feira agora nós vamos fazer uma incursão na Câmara de Vereadores, porque nós temos pautado um projeto, uma proposta que partiu da categoria, né, ali com a ajuda do Sinfusp, para a redução da jornada de trabalho, e esse projeto de lei que está pautado para ser votado na segunda-feira. E na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, a gente também convida aí toda a categoria de monitores, transcritores, cuidadores escolares,
para participar dessa incursão. Tá certo, Jean? A gente agradece demais pelo espaço e dizer que é uma satisfação poder participar do programa. Obrigado ao Denison, obrigado a Lu.